Imagine um predador tão poderoso que durante milhares de anos dominou a América do Norte com força bruta e instinto selvagem. Um animal maior, mais forte e mais feroz do que qualquer lobo moderno. Agora, respira fundo, porque ele está de volta. E não, isso não é um trailer de filme, é real, muito real. Eu vou te contar como uma criatura que viveu há mais de 10 mil anos está andando novamente sobre a Terra. Mas antes disso, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Diário dos Bichos você fica por dentro de tudo o que há de mais surpreendente no mundo animal. O nome dele é Lobo Terrível, e não é só um apelido dramático, ele realmente era terrível, um super predador com mandíbulas capazes de esmagar ossos, ombros largos e uma estrutura corporal feita para a caça e o confronto. Durante milênios, essa fera foi o terror das pradarias, até desaparecer misteriosamente. Mas agora, graças à engenharia genética, ele retornou, ou pelo menos, algo que se parece muito com ele. 3 filhotes nasceram em um laboratório altamente avançado nos Estados Unidos. Romulus, Remus e Cassie, os primeiros de uma nova era, criados não por mães selvagens, mas gerados em barrigas de cadelas domésticas, em instalações controladas, sob olhares frios e calculistas da ciência. E o mais assustador de tudo, eles não foram clonados. Foram editados, recriados a partir do zero, utilizando DNA retirado de fósseis, um dente com mais de 13 mil anos encontrado em Ohio, e um crânio ainda mais antigo com 72 mil anos achado em Idaho. Mas aqui começa a verdadeira tensão. Esses filhotes não são exatamente réplicas do passado, eles são uma combinação perigosa entre o antigo e o moderno. Usando uma técnica chamada CRISPR, os cientistas editaram o genoma de lobos cinzentos atuais, alterando ponto por ponto até que o DNA se parecesse quase perfeitamente com o dos lobos terríveis. São 14 genes-chave, 14 mudanças que recriaram a aparência, a força e até o comportamento da criatura extinta. Você percebe o que isso significa? Eles não só trouxeram de volta um animal que a natureza havia eliminado, como também desafiaram as regras mais básicas da vida. Nós, humanos, agora podemos escolher o que vive e o que morre. Podemos reescrever a história da evolução, mas a pergunta que mais assombra não é se conseguimos, e sim, por que estamos fazendo isso? A extinção, por mais cruel que pareça, é uma força natural. Ela equilibra os ciclos da Terra, molda os ecossistemas, permite que novas formas de vida surjam. Quando decidimos anular esse processo, assumimos uma responsabilidade imensa. Interferimos num sistema que levou milhões de anos para se formar. É como se estivéssemos rasgando as páginas do livro da vida para escrever uma versão que nos agrada mais. Será que estamos prontos para lidar com as consequências disso? Porque ao dar vida a uma criatura do passado, a ciência não revive apenas um corpo. Ela desperta uma cadeia de eventos, de impactos ambientais, sociais e éticos que não podem ser previstos com precisão. Esses lobos, por exemplo, podem parecer inofensivos agora, mas com o tempo, que tipo de instinto irá emergir neles? Eles terão comportamento selvagem, poderão se adaptar a conviver com humanos, ou carregarão traços imprevisíveis de um animal que deveria permanecer no passado. E essa sensação de controle absoluto sobre a vida é perigosa? Ela nos dá a falsa impressão de que podemos corrigir todos os erros da humanidade com ciência. Perdemos espécies por causa da caça, da destruição de habitats, da ganância. Agora tentamos restaurá-las não por arrependimento verdadeiro, mas por poder, vaidade ou fama. Trazemos de volta espécies que julgamos interessantes, icônicas, rentáveis até. Mas e os pequenos? E os insetos, os anfíbios, os peixes desconhecidos que desaparecem todos os dias sem que ninguém note? Esses continuam sendo esquecidos enquanto nos distraímos com o espetáculo de reviver o lobo terrível. A verdade é que não estamos salvando a natureza. Estamos escolhendo quais pedaços dela merecem retornar sob nossos próprios critérios. É como montar uma arca moderna, decidindo quem embarca e quem afunda. E se isso não te arrepia, talvez seja a hora de olhar mais de perto para o tipo de mundo que estamos construindo. Porque uma coisa é certa, quando o ser humano se coloca acima das leis naturais, o preço cobrado quase sempre vem com juros altos. E a outra pergunta inquietante, esses animais são mesmo lobos terríveis?
Ou são algo novo, algo híbrido, algo que nunca existiu antes? Porque por mais que o DNA seja similar, o mundo ao redor deles não é mais o mesmo. Eles não têm matilhas, não aprendem com pais selvagens, vivem em jaulas esterilizadas, longe da dureza da natureza. Será que criamos um fantasma genético, uma sombra do que um dia foi um predador magnífico? E tem mais, a empresa responsável por essa façanha não pretende parar por aí. Eles querem trazer de volta o mamute lanoso, o Dodô, o tigre da Tasmânia. O plano é restaurar ecossistemas perdidos e ajudar espécies ameaçadas a se adaptarem às mudanças climáticas. Parece nobre, parece bonito, mas a linha entre salvação e arrogância pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Estamos diante de uma nova era, uma era em que a extinção pode não ser mais o fim, mas ao mesmo tempo, talvez a vida que retorna nunca mais seja a mesma. O que estamos criando? Criaturas que pertencem ao mundo ou reféns de nossas ambições? E mais uma coisa, se agora conseguimos recriar uma fera que viveu há milhares de anos, quem garante que no futuro não tentaremos trazer de volta algo ainda mais antigo, algo mais perigoso? Será que um dia um dinossauro vai andar entre nós? Se você acha que isso ainda é ficção, pense de novo, porque tudo começou com um lobo, e você sabe, o lobo nunca anda sozinho. E agora que esses filhotes estão vivos, surge uma nova pergunta ainda mais perturbadora. O que acontece quando o homem brinca de Deus? Porque diferente da natureza, que seleciona com base na sobrevivência, nós escolhemos com base na estética, na curiosidade e no poder. A criação desses lobos terríveis não foi por acaso. Foi uma demonstração de força, um sinal claro de que podemos, e talvez queiramos, reverter o curso da história natural. Mas você já parou para pensar nas consequências disso? Se esses animais forem soltos na natureza, eles vão se adaptar? Vão encontrar o seu lugar num mundo que já não é mais o deles? Ou serão predadores sem função, isolados, incapazes de entender o novo ecossistema? E se forem mantidos em cativeiro pelo resto da vida? Qual é o sentido de tê-los trazido de volta? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que deve acontecer com esses animais? Se forem soltos na natureza, será que eles vão conseguir se adaptar a um mundo que já não é mais o deles? Ou serão apenas predadores deslocados, sem função, vivendo à margem de um ecossistema que não os reconhece mais? E se passarem a vida inteira em cativeiro, observados e controlados, qual é o real sentido de tê-los trazido de volta? Comenta aqui embaixo, quero muito saber como você vê essa situação. A sua opinião pode abrir novas perspectivas sobre esse assunto tão polêmico e urgente. Essa não é só uma questão de biologia, é uma questão ética, profunda, inquietante. Esses animais não pediram para voltar, foram ressuscitados por vontade humana, não por necessidade ecológica. Serão eles respeitados como seres vivos, ou tratados como experimentos, troféus científicos, atrações de laboratório? E aí entra o maior paradoxo de todos. O mesmo ser humano que está lutando para salvar espécies ameaçadas é o que destruiu seus habitats em primeiro lugar. Estamos tentando apagar incêndios com gasolina, recriando animais que já perdemos enquanto continuamos permitindo que outros desapareçam diante dos nossos olhos. Tem algo muito errado nisso tudo. E se amanhã decidirem ressuscitar uma espécie perigosa? Um predador sem controle, quem decide o que deve voltar e o que deve permanecer no passado? Porque quando cruzamos essa linha, não existe mais volta. Os cientistas dizem que esse é o futuro da conservação, que ao trazer de volta espécies extintas, estamos reparando erros do passado. Mas será que estamos mesmo? Ou estamos apenas brincando com algo que ainda não compreendemos por completo? Você pode até pensar, são só lobos, são bonitinhos, parecem com cães, mas a verdade é que estamos abrindo uma porta que pode nos levar a lugares sombrios. E uma vez aberta, essa porta talvez nunca mais se feche. E se um dia essa tecnologia cair nas mãos erradas? Grandes corporações, ou até mesmo pessoas com ideologias perigosas, já imaginou animais modificados geneticamente sendo usados para fins de controle, vigilância ou até como símbolos de dominação? Criaturas moldadas não para viver em harmonia com a natureza, mas para atender a interesses obscuros e distorcidos.
O que era para ser um avanço científico pode facilmente se transformar em uma ferramenta de manipulação, e isso é assustador. Pode parecer exagero agora, mas lembra quando a clonagem era ficção científica? Pois é, hoje é manchete. E essa é a grande reflexão: estamos mesmo trazendo os animais de volta? Ou estamos fabricando novos monstros com o rosto do passado? Rômulus, Remus e Cassie são só o começo, os primeiros representantes de uma era em que a genética substitui a evolução. Onde o laboratório é mais forte que a natureza, onde o passado não morre, ele é reprogramado. O que você faria se visse um lobo terrível de verdade andando pela rua? Você fugiria, tentaria domar, ou apenas observaria, sem saber se estava diante de um animal, ou de uma criação artificial que nunca deveria ter existido? Esse é o mundo que estamos criando, um mundo onde o impossível deixou de ser apenas um roteiro de cinema e começou a se tornar realidade. E aí, você acha que a desextinção é o futuro da conservação? Ou será que estamos indo longe demais? Gostou do conteúdo? No canal Diário dos Bichos estamos sempre trazendo dicas valiosas, curiosidades incríveis e tudo que você precisa saber para cuidar bem do seu animalzinho. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para nos ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas. E que tal compartilhar este vídeo com seus amigos que também amam pets? Assim, juntos, podemos espalhar conhecimento e amor pelos bichos. Fique com a gente e confira o próximo vídeo. Te esperamos lá!